Tudo bom, Vera? Tá me ouvindo? Oi, já entro. Tá bom, querida, sem problemas. Estamos aqui aguardando. Vamos entrando, vamos chegando. Tudo bom, querida? Bem, você. Tô aqui. Sobrevivendo a esse calorão, né, gente? Que eu não sei como é que você tá aí, mas aqui tá um calor insuportável. Tá bem ameno. Choveu ontem, depois de vários dias. Ah, é? Você tá onde? É, tô no Paraná, na região metropolitana de Curitiba. Nossa, aqui no Rio. Hoje, agora no final da tarde, deu assim uma ventania, né? E tava vendo aqui. Bom, tava vendo se tinha alguma mensagem lá no grupo. Mas eu achei que ia chover, não choveu nada. Não aconteceu nada. Continua tudo do mesmo jeito. E aí, minha querida, me conta, como é que estão as coisas com você? Tudo certinho? É uma luta, né? Eu acho que nós somos sobreviventes, né? O que evoluiu da. Eu tô. Deixa eu ver se melhora assim. Pode ver, pode. Ah, É, a minha luta agora é para o TDAH, né? Que com o diagnóstico do TDAH uhum, eu comecei a entender que a desorganização crônica tem esse sintoma. isso aí, E aí, como eu vou fundo nas pesquisas e é realmente uma questão de mudança de cérebro, eu isso iniciei aí. uma dieta específica Hum, tentando reverter a questão de clareza mental. isso. E Você quer aí, saber qual a dieta que você está não sei se fazendo? você... Oi? Qual a dieta que você está fazendo? Você está Eu tirando comecei a cetogênica. cetogênica? É Já boa. ouviu falar? Já. As dietas são muito boas, mas hoje que eu vou apresentar para vocês, né, o que tem de mais novo, né, de estudo da neurociência, que obviamente engloba também o cérebro TDAH, né, porque, na verdade, tudo isso, né, dietas e tratamentos e tal, eles são meio que alguns paliativos, né, porque o grande problema do TDAH, na verdade, é um distúrbio dopaminérgico, né? Em nível de cérebro mesmo. Mas a gente vai falar um pouquinho mais profundamente sobre isso, né? Mas é bom, né? A dieta algumas pessoas não se adaptam na cetogênica, outras se adaptam. Você está tomando alguma medicação? Não. Não, Isso aí. não estou nem há muito tempo, né? Eu tentei o Ritalina quando eu fui diagnosticada, né, em 23.
Estou Uhum, com mais de um ano e meio. Aí uhum, só tive os efeitos colaterais. uhum. Como eu já sou anti-remédio, nem quis tentar os outros, até porque os outros são caríssimos, né? O Isso. Atental, o Venvance, são muito caros. É, o Venvance agora até tem um outro, né, que é mesma farmacocética, mas não, mas mais barato. É, o meu filho toma o Venvance, o meu neto já tentou Ritalina, já tentou o Atenta. Agora a psiquiatra falou que no caso dele, né, no tipo de TDAH dele, não pode tomar o Atenta de jeito nenhum, porque o Atenta é da família dos antidepressivos, e no caso dele, os antidepressivos têm uma. É, é perigoso, vamos dizer assim, para o cérebro dele, para o comportamento dele. Uhum. Então, ela cancelou, né, porque tinha sido o neuro que tinha passado, e ela passou o Concerta, né? Então, ele agora vai iniciar o Concerta, já vai ser a nossa terceira tentativa de medicação com ele. Mas, assim, o que tem melhorado bastante o Felipe é que ele descobriu a música, né? Ele está com 19 anos e aí ele começou a tocar violão e ele está adorando, é o hiperfoco, né? Então, isso ajuda um pouco na questão dopaminérgica. Mas, assim, são desafios, né? A questão dele, por exemplo, ele não conseguiu passar para a faculdade, né? Agora ele vai trabalhar na empresa, vai fazer um curso de mecatrônica, que é uma coisa que ele gosta. Então, assim, sempre procurando, tem que ser algo que a pessoa realmente se enquadre, né? Eu realmente estou agora nessa tentativa da dieta. Inclusive, acabei de comprar o aparelho para medir a cetose, Uhum, porque o doutor Chris Palmer, né, que é o do cérebro, do livro Energia Cerebral, uhum, e a Georgia Ed, que é do Mude Sua Dieta, Mude Sua Mente. uhum. É, eu tô. Eles são categóricos que se consegue é uma reversão bem boa. Eu tô com É, esperança, é isso aí. Tem que tentar de tudo. porque porque assim é uma coisa. A desorganização crônica, só realmente quem tem isso na pele para entender o que Sabe? é, porque assim, para qualquer ser normal, inclusive para nós, é impossível de entender, É sabe? uma A coisa dor, está na né? minha frente, a coisa está na minha frente, eu não mexo. É, é uma dor. É uma dor e é uma dificuldade real, né? Então, estar nesse grupo é assim, eu quero saber o quanto é comum pessoas vivenciarem o que eu vivencio. Se não é Uhum. uma dor só minha, se o meu é um exagero, se É que as meninas não vão conseguir, muitas não vão conseguir participar, né? E a gente ainda vai ter que ver uma questão de um horário porque, por exemplo, eu tenho alunas de Portugal, eu tenho alunas de outros países, né? E fica um pouco complicado por causa do fuso. Mas, Vera, deixa eu te falar o que que, né, acontece nos outros grupos e nas mentorias e tudo. Essa dor, é isso mesmo, né? Inclusive nas minhas filhas, né? Eu tenho duas filhas com desorganização crônica, com TDAH e genialidade, que é um transtorno que também é bem complicado, né, em termos de cérebro. E todos os meus filhos têm, meus netos também, né? TDAH, as minhas netas não foram diagnosticadas, mas foram diagnosticadas com não é alta habilidade, tá? A alta habilidade é diferente de genialidade. É um transtorno e tem muitas características emocionais complicadas, sabe? De comportamento também, a nível cerebral. O que eu vou conversar com vocês hoje, mas só para você saber, Vera, que é exatamente isso. O negócio está aqui, você quer fazer, mas você não Sim. consegue fazer. E hoje eu vou explicar para vocês por que que vocês não conseguem fazer isso, né? É, eu estou finalizando a minha pós-graduação em neurociência e comportamento, já fiz o TCC, já entreguei. E o meu TCC, inclusive, é sobre a desorganização crônica, a neurociência, né, ajudando, trazendo luz para a desorganização crônica. E nesse TCC eu criei que não existe, né? Eu criei um teste diagnóstico para que psiquiatras, psicólogos, né, profissionais de saúde possam identificar a desorganização crônica dos pacientes, porque
Os métodos normais, né, vamos dizer assim, normais, eles não funcionam para o desorganizado crônico, né? Então, a pessoa vai ficar 20, 25 anos num psicólogo, por exemplo, não vai resolver os problemas dele, né? Porque não é voltando aos traumas que vai resolver, entende? O problema está no seu dia a dia, né? No seu funcionamento neural diário. Então, não adianta você ficar fuxicando os traumas antigos, porque isso não vai resolver. Então, vou conversar com vocês, vamos falar, começar entendendo, né, um pouquinho. Lógico que não dá para eu explicar tudo para vocês hoje, mas assim, por que que você precisa fazer uma coisa e você não consegue fazer? Existe uma coisa no nosso cérebro chamado nosso sistema dopaminérgico, ou seja, tudo que nós fazemos, né, o nosso cérebro, ele precisa vislumbrar uma recompensa. É assim que o nosso cérebro funciona, tá? É, por quê? Porque os nossos caminhos neurais, os nossos neurônios, eles são fortalecidos através da repetição, correto? Quanto mais eu repito, mais eu fortaleço o meu caminho neural. Quanto mais eu fortaleço o caminho neural, mais aquele hábito, ou aquele pensamento, ou aquele sentimento fica mais forte. Porque, gente, tudo é caminho neural, tá? Dois neurônios que se comunicam, ou uma rede de neurônios que se comunicam, e eles estabelecem ali um padrão de comportamento, um padrão de pensamento, um padrão de sentimento das pessoas, tá? No caso do desorganizado crônico, como existe uma crítica e uma autocrítica muito grande desde a infância, existe uma repetição da falha, né? A repetição do não conseguir, a repetição do sempre dar errado. E isso é uma informação neurológica, entende? Então, todas as vezes que você quer quebrar esse padrão, o cérebro não permite. Por quê? Porque qualquer mudança para o cérebro, ele tem medo da morte. Qualquer mudança pode significar a morte para o cérebro. Então, quando você tem um padrão, mesmo que seja um padrão negativo, mas você está viva, o seu cérebro entende como se você estivesse tendo sucesso, tá? Então, por exemplo, vou trazer aqui o exemplo da relação tóxica. Por que que mulheres e homens, né, convivem em relações tóxicas? Porque eles tiveram relações tóxicas desde a infância, certo? Pai, mãe, qualquer relação tóxica na infância. E o modelo de funcionamento desse cérebro é dentro de uma relação tóxica. O que que ele sabe? Ele sabe conviver dentro de uma relação tóxica. Então, quando essa pessoa cresce, ela vai repetir o padrão. Ela vai procurar o quê? A mesma coisa que ela já conhece, que é ter uma relação tóxica. E ela fica dentro dessa relação tóxica porque é o que o cérebro dela conhece. Os caminhos neurais, os caminhos cerebrais, toda a memória dela é baseada nessa toxicidade. Então, ela não conhece outro tipo de vida. Aí você entra num tratamento terapêutico, né, medicação, e você percebe que é difícil as pessoas saírem de relacionamentos tóxicos. Ela pode sair de um relacionamento tóxico amoroso, mas ela vai trabalhar para uma pessoa tóxica, entende? Ela vai sempre procurar esse referencial, porque na verdade, gente, a nossa memória, ela é neurológica, tá? São caminhos neurais. Ela é neurológica. E por exemplo, vamos dizer assim, por exemplo, se eu entro num quarto escuro, né? E eu fui uma pessoa que fui abusada num quarto escuro, todas as vezes que eu entrar num quarto escuro, essa memória volta para mim. Uma memória de medo, né? E das coisas que aconteceram. Porque o cérebro ele vai sempre buscar a memória. O que que é isso daqui? Ah, isso é isso. Entende? O desorganizado crônico. Qual é a lembrança dessa criança, desse adolescente, né? É ser desorganizado. É eu realmente sou assim, eu não consigo fazer. Óbvio, né? Você tem aí um caminho neural que te indica que você é uma pessoa desorganizada, e você é realmente, a gente vai entender por quê. Mas eu queria trazer só essa primeira.
ilustração para vocês do que é realmente a memória, do que é realmente o comportamento. É uma repetição neurológica, é uma repetição de estímulos cerebrais. Nós somos repetidores por natureza. Você vê que a criança, como é que ela aprende? Pela repetição. Nós aprendemos pela repetição. Por isso que a gente sempre fala, tem que pegar um hábito e você tem que repetir ele até que ele vai virar um caminho neural. Porque o caminho neural, gente, ele não se faz de uma hora para outra, tá? E ele pode, inclusive, se fazer, mas ser fraco. Ele não se sustenta, tá? Caminhos neurais fortes são aqueles que a gente traz da infância. Ali dá até 7 anos, 8 anos, 9 anos. Quando você está aprendendo, né? Quando seu cérebro está sugando, você está formando caminhos neurais. Hoje você vive praticamente dessas lembranças, desses comportamentos que se repetem ao longo da sua vida, tá? Como que a gente quebra isso? Criando novos caminhos neurais. É fácil? Não, porque você está lutando contra uma rede de neurônios que já existe e é forte. Tá? Então, por exemplo, você tem uma dificuldade de malhar. Por exemplo, quem tem TDAH tem que malhar, tem que fazer exercício físico, porque é extremamente importante para a química do seu corpo, porque o seu cérebro tem uma dificuldade de absorção de alguns neurotransmissores. Então, quando você malha, você estimula a absorção desses neurotransmissores. Mas aí você pega uma pessoa, né, que ela não consegue malhar, ela não consegue se exercitar, porque ela não tem essa energia, esse estado dopaminérgico que é importante. Então, é meio que assim, você entende? Você tem uma necessidade, mas o seu corpo não consegue fazer aquilo. Como que a gente muda isso? Mudando os nossos padrões neurológicos, através de repetição. Através de repetição. É fácil? Não, porque você enfrenta aí o baque do não tenho forças para fazer. Não tenho. Eu quero malhar, mas eu não tenho forças para fazer, correto? Acontece isso com vocês? Ou qualquer outro hábito, né? Então, o que que acontece? Vamos falar, por exemplo, um pouquinho da questão da comida. Muita gente contrata nutricionista. Ah, eu vou fazer aqui essa essa dieta e vai dar tudo bem, tudo certo. Esse é o seu pensamento atual. Mas quando ele entra no seu cérebro, ele enfrenta todo um comportamento anterior, que é muito mais forte, que é de comer para satisfazer um vazio, de comer, ou de hábitos alimentares mesmo errados, né, que você adquiriu ao longo da vida. Então você tem um desejo que o seu corpo, o seu cérebro não entende, ele não consegue se modificar para abraçar isso, embora você, boa noite, querida, né? Você quer fazer, mas o seu sistema não entende esse querer. Ele não sabe fazer isso que você quer. Por isso ele precisa ser treinado. E o treinamento é a repetição exaustiva, até que esse caminho neural torne-se forte. Esses caminhos, né, neurais tornem-se fortes para que aquela ação, para que aquele desejo sobreponha uma informação anterior, tá? O sistema dopaminérgico, gente, ele não, as pessoas falam assim, eu preciso de dopamina para fazer tal coisa. Não é assim que funciona. O cérebro, ele vai deixar você fazer algo numa expectativa de ser dopaminado, tá? Então, por exemplo, quando eu sair daqui, né, tô tendo essa aula e depois eu vou comer um chocolate, sei lá. Aí você consegue estar aqui porque você se prometeu uma recompensa depois. É assim que o cérebro funciona. Então, qual é o nosso trabalho aqui? É encontrar recompensas que o cérebro entenda e aceite. Porque é óbvio que se você falar assim, não, eu vou malhar, porque se eu malhar, eu vou ficar forte e eu vou ficar dopaminada. Isso para o cérebro e nada é a mesma coisa.
tá? Ele não tem força se você pensar assim. Mas você tem que pensar, bom, eu vou malhar porque eu preciso ficar boa, porque eu quero ter forças para isso, porque eu preciso, você entende? Só que isso não vai acontecer da noite para o dia dentro do seu cérebro. Essa informação, ela nasce muito pequenininha, tá? Ela nasce muito tênue. Aí é onde entra a disciplina. A disciplina é que vai salvar vocês. Nós todos, né? Todos nós. Porque se você não tem disciplina, eu não tenho força de vontade, mas pensa bem, vamos pensar aqui. O que que você vai fazer? Qual vai ser sua ação para que o que você precisa que seja feito aconteça? Então, por exemplo, se eu tenho um bebê recém-nascido, né? E eu tô cansada, estou dormindo. Meu bebê chora. Mesmo que eu esteja exausta e que eu não queira levantar, eu não vou levantar? Vou levantar. Eu não vou deixar o meu bebê com fome nem chorando. Porque esse sentimento de ligação com o meu bebê é muito maior do que o meu sono, do que o meu cansaço. É isso que a gente precisa descobrir. O que que vai ser maior do que a minha dificuldade em performar alguma coisa? Por que que os TDAHs, por exemplo, são excelentes atores? Porque eles são desafiados o tempo todo. Eles nunca repetem um papel, né? Então, eles têm uma vida que é sempre uma novidade, é sempre algo a ser descoberto. E como o cérebro TDAH é muito curioso e muito inteligente, isso alerta, né, o sistema dopaminérgico para que aquilo aconteça. Agora, pega um TDAH e coloca ele num escritório onde ele vai fazer todos os dias a mesma coisa. Ele não consegue. Por isso que ele pula de emprego, ele sai de um emprego para o outro, ele sai de uma profissão para outra, ele sai de uma faculdade para outra, porque ele não consegue ficar naquilo dali que não faz com que o sistema dele ande para frente. É tudo cérebro, é tudo cérebro. Dada, então como é que eu vou fazer? A gente vai mudar o que a gente pode mudar e a gente vai disciplinar aquilo que a gente não consegue mudar. Entende? Me digam aí uma coisa que é muito difícil para vocês, que você quer fazer, mas que você não consegue. Eu tô com um cômodo para arrumar há meses. Ok. Eu olho para ele todo dia, estabeleço que amanhã vou começar aos poucos, mas parece que quando eu vou em direção a arrumar, alguma coisa me trava, eu fecho a porta e deixo como tá. Isso. Agora me Então, conta. eu adoraria ter alguma situação de alguma Uhum. colega que tenha passado e falou, olha, fui radical, fiz isso e resolveu. Ó, a Deolinda entrou e saiu. É uma pena, porque a Deolinda é um exemplo disso. Deolinda já veio de dois reconectes. A Deolinda, ela mora em Portugal, ela é portuguesa, e ela tem três filhos, extremamente desorganizada. Muito, muito desorganizada, crônica mesmo. Mas, inclusive, todo dia ela coloca lá no grupo da comunidade, esses dias até que ela tá quietinha. Porque ela faz aos pouquinhos, como eu ensinei. Não adianta você entrar num cômodo e falar, eu vou arrumar esse cômodo. Isso não vai funcionar para o seu cérebro, porque é muita coisa, entende? Então, como que a gente trabalha? Por metas. Metas. Então, por exemplo, eu tenho uma meta essa semana que é arrumar uma gaveta do meu armário. Essa é a meta. E aí você tem que fazer as pazes com isso, tipo, mas eu quero arrumar tudo. Não. Eu tenho uma meta que eu defini para mim, que é arrumar essa gaveta essa semana. Então, você tem uma semana para organizar. E aí tem o processo. Qual é o processo? Não é o da Marie Kondo. Nunca façam a Marie Kondo que vocês vão enlouquecer, né? Então, para quem é desorganizado crônico, é aos poucos.
é focar no pequenininho. Primeiro, pessoas com DC muito comumente são perfeccionistas. Então, você quer fazer, mas você quer que fique o mais lindo, o mais perfeito, e aí você nunca faz, porque você não consegue ver que isso vai ficar perfeito. Isso pode ser um problema. Peguei, essa semana eu vou organizar o quê? Uma gaveta do meu armário. Aí, qual que é o passo a passo? Primeiro passo é estabelecer o dia e o horário que você vai fazer isso. Seu cérebro, ele precisa ter um norte, uma noção. Então, eu posso dizer assim para o meu cérebro, sei lá, na sexta-feira, às 3 horas da tarde, durante 15 minutos, eu vou me dedicar àquela gaveta. Isso, gente, é um treinamento cerebral. Isso é criação de caminho neural, de experiência. O cérebro, ele vive de experiências, tá? Eu tenho que começar pequeno, porque o meu sistema não vai aceitar que eu faça nada grande demais, porque eu não vou conseguir fazer. Eu tenho que ter sucesso, porque se eu não tiver sucesso, o meu sistema não deixa repetir, tá? Porque ele entende que isso foi uma falha e ele não quer voltar a isso. Então, 15 minutos, na sexta-feira, 3 horas da tarde, eu vou lidar com essa gaveta. A primeira coisa é, eu vou olhar para ela, vou tirar as coisinhas de dentro dela e vou ver o que que eu não preciso mais. O que que eu não preciso mais? Não preciso mais disso, isso aqui está rasgado, isso aqui está mofado, isso aqui... Acabei de fazer uma organização de um familiar que tinha muita roupa, um monte de roupa mofada, fedendo, quer dizer, há séculos que não usava, né? Então, isso tem que ser feito com regularidade também, né? Aí peguei aquela gaveta de calcinha e sutiã, eu sempre acho que é melhor começar com calcinha e sutiã, porque é pouco, é rápido, e você vai criando uma casca, sabe? Separei aqui, não quero essa calcinha, fiquei com isso daqui, pronto. Agora eu tô com essas três categorias aqui, meia, calcinha e sutiã. Vou arrumar, quero dobrado, não quero dobrado, quero em colmeia, quero em caixinha, aí eu vou decidir como eu quero. E aí eu organizo essa gaveta. Quando eu terminar de organizar essa gaveta, eu preciso me recompensar. É assim, lembra que eu falei que o sistema, que o cérebro funciona de recompensa? Tanto dos animais quanto o nosso, é igual. E é aí que muita gente falha. Não faz a recompensa. Entendeu? Não adianta. Você está criando um novo caminho neural, você está criando uma nova informação. Tem que ter a recompensa. Como é que eu posso me recompensar, Dá? Eu ensinei, por exemplo, a Deolinda faz o jarro de. Como é que eu chamo, gente? Jarro do sucesso. Um jarro transparente. Pega um pedacinho de papel, rasga um pedacinho assim do post-it, escreve lá. Terminei a gaveta. Dobra e põe dentro do jarro. Tudo que ela consegue fazer, né? Tem outras alunas que fazem isso também. Dobra, põe no jarro. Dobra, põe no jarro. Toda vez que você estiver duvidando de você, olha para o jarro. Nossa, eu já fiz tudo aquilo ali. Aquilo tudo ali é sucesso. Eu me comprometi, eu fiz e venci. Isso parece uma bobagem, só que dentro do seu cérebro o que está acontecendo é que os seus neurônios estão fazendo uma ligação química e física de sucesso. Essa experiência deu certo, gente, então vamos fazer aqui a comunicação. Quanto mais você repete isso, mais forte essa rede neural vai ficando. Quanto mais forte essa rede neural fica, mais fácil é você continuar com esse comportamento. Porque hoje o seu comportamento pode ser não fazer, não finalizar, procrastinar. Isso tudo é impulso cerebral. A gente está tentando fazer o que aqui? Trocar essa rede de impulso cerebral para uma maior, mais forte.
para que essas fiquem mais fracas, essas fiquem esquecidas. Eu sempre gosto de dar aquele exemplo do caminho, né? Sabe quando você está na roça, tem aquele gramadão, né? Aquele mato, e quando as pessoas têm um caminho que elas fazem de um lado para o outro, não tem aquele caminhozinho assim no barro, né? Ah, vai pela trilha, a trilha, a tal da trilha, né? E na trilha você sabe que você sempre vai dar em algum lugar. Por quê? Porque alguém já andou por aqui, né? Então é confiável. Eu vou aqui nessa trilha porque alguém já foi por aqui e deu certo. Quanto mais as pessoas andam pela trilha, maior a trilha fica. Se você para de andar pela trilha, o que que acontece? A grama cresce. É isso que a gente quer fazer com os nossos hábitos que não são bons. A gente quer parar de andar nesses hábitos que não são bons para que esses caminhos neurais fiquem fraquinhos e a gente comece a fazer uma trilha onde? Aonde a gente quer. Por isso que tem que ter a disciplina. Essa trilha tem que ser caminhada até fazer, porque daqui a pouco vai ficar automático. Por exemplo, meu marido tem TDAH, mas ele é extremamente organizado. Por quê? Porque ele tem como é que fala? Ele é muito perfeccionista e teve uma mãe que obrigava ele a fazer, né? Tudo, tinha que fazer, tinha que fazer, tinha que fazer. Então, não é que o cérebro dele era assim, mas ele treinou. Então, por exemplo, ele sai de casa. Agora, por exemplo, ele chega em casa, a chave está sempre no mesmo lugar. Ele chega, coloca dentro de um cinzeiro que tem em cima do móvel da cozinha. Se alguém tirar aquela chave dali, ele surta. E ele não sabe onde está. Outro dia mesmo, ele esqueceu, deixou no bolso e ficou maluco. Gente, a chave, ele não lembrava onde é que estava, né? Aí eu achei dentro do bolso do short dele. Então, porque o caminho neural dele qual era? A minha chave sempre fica ali. A minha chave sempre fica ali. Quando eu chego em casa, eu tiro a minha roupa e penduro. Quando eu vou tomar banho, eu penduro a minha toalha. Então, é o quê? Caminho neural. É hábito, é treinamento, é disciplina. É igual no exército. Vê se a pessoa com TDAH que está no exército não faz a cama. Duvido. Por quê? Porque se ele não faz a cama, ele tem que fazer 60, aquele exercício lá que dói pra caramba. Pode ser que ele não tenha feito uma vez, teve que pagar lá, né, os agachamentos. Aí a segunda vez ele não fez, ele teve que pagar o agachamento. Até que ele falou, o cérebro dele falou assim: ah, eu não quero mais fazer o agachamento. Então eu tenho que prestar atenção que eu tenho que fazer a cama direito. É isso, gente. O cérebro é absolutamente maleável, plástico, né? Nós falamos da plasticidade cerebral. Você não está afadada, Vera, a ser assim. Não está fadada a ser assim. E eu posso te garantir, porque eu tenho dezenas de alunas que conseguiram sair da total desorganização para uma vida organizada. Mas elas não podem deixar de fazer os compromissos delas, os combinados delas, tá? Porque senão você deixa de andar nesse caminho aqui, ele apaga. Por que que às vezes a pessoa tá lá, acontece muito com elas, ah, eu tô malhando, tô malhando, tô malhando, entra de férias. 15 dias de férias. Quando volta, não consegue mais malhar. Infelizmente, né? Se a gente for pensar assim, infelizmente, é o seu tipo de cérebro. Vai ter que ter disciplina, sim. Vai ter que ter criação neural, vai ter que ter recompensa, vai ter que estar o tempo todo andando, fazendo esse caminho, fazendo esse caminho. E que, de uma certa forma, todo mundo faz, tá? Todo mundo faz. É que para quem é neurodivergente, né, como TDAH ou outras neurodivergências, essa obrigação é mais difícil, tá? Então, por exemplo, eu sempre arrumo minha cama desde 7 anos, porque eu aprendi e eu sempre faço, entendeu? Eu não me questiono se eu quero. Eu simplesmente faço, porque na minha vida não tem um histórico de não fazer, entende? Mas, por exemplo, se eu estiver deprimida, já aconteceu, né, de eu ter depressão, eu arrumei minha cama? Não, porque o meu sistema estava contaminado, ele estava desequilibrado, os meus hormônios estavam desequilibrados, os meus
caminhos, né? Toda a minha comidinha dos meus neurônios estava desequilibrada. Então, o que que a gente, quando está deprimido, faz? Fica deitado, né? Não quer fazer nada, tá? E aí, a medicação, o antidepressivo, o que que ele faz? Claro que nem todo mundo precisa. Tem gente que sai da depressão sem medicação. No meu caso, não, eu tive que tomar. Por quê? Porque o antidepressivo, ele cria, ele fabrica esses neurotransmissores que o seu corpo parou de produzir por causa da depressão. No que ele produz artificialmente esses, né, esses neurotransmissores, toda essa comidinha, você volta a si, o seu córtex pré-frontal, que é o seu chefão, né, o seu executivo, começa a trabalhar de novo, tá? A função do antidepressivo é essa. Por isso que o antidepressivo não é para você tomar a vida toda. Aí você tem que, às vezes, ir aonde? No psicólogo, por exemplo, entender por que que você entrou naquele processo. Porque se você para de tomar medicação e você não entendeu qual é o processo, pode acontecer de você cair na depressão de novo. Repetir o processo, né? No meu caso, foi a Covid, por exemplo. Eu estava com medo de morrer, medo dos meus filhos morrerem, meus filhos estavam todos longe, meus netos todos longe, e eu fiquei muito mal com a minha impotência, né? E tomei a medicação e fui trabalhar isso. Por que que eu achava que eu podia dar conta de tudo, né? Controlar a vida dos meus filhos e morte e vida. E eu fui trabalhar isso até entender e sair da medicação. Mas a medicação, ela é isso que ela faz, tá? Ela força o seu cérebro a produzir os neurotransmissores, para que você consiga tomar as rédeas, né, da sua vida novamente, tá? Então, num cérebro TDAH, por exemplo, qual é a grande dificuldade? A questão da absorção da dopamina, que é um neurotransmissor super importante nesse processo de desejo, ação, recompensa. Para a gente fazer isso aqui, a gente precisa da dopamina e da noradrenalina, que são os dois neurotransmissores que fazem essa comunicação. Como o cérebro TDAH ele tem uma dificuldade dessa absorção, não é de produzir, é da absorção dessa, dessa, desses neurotransmissores, você tem o desejo, mas você não tem a complementação, né? Que é a ação e a recompensa. Então fica só onde, Vera? No desejo. Eu quero organizar o meu quarto, entende? Só que daqui não passa para cá, para a ação, porque você tem uma falha na absorção dos neurotransmissores. Isso é uma coisa do seu cérebro. Se fosse uma coisa que você amasse, não teria problema. Por quê? Porque o cérebro trabalha com a expectativa da recompensa. Então, por exemplo, nossa, essa semana toda eu vou trabalhar, vai ser complicado, mas no final de semana eu vou passar um fim de semana em Búzios. Você trabalha amarradona, porque tem uma perspectiva de uma recompensa. É, mas no caso de arrumar o quarto, sabe, não é tão forte assim, né? Tipo, tudo bem, vai desarrumar de novo, vou ter que ficar arrumando toda hora. E você já tem aí uma programação de falha, de ser desorganizada. Entende como é que está funcionando o seu cérebro? Aí você não consegue fazer o trio, né? Desejo, ação, recompensa. É como se o seu cérebro ele não acreditasse que você vai ter recompensa. Então você fica só no desejo. Eu quero fazer isso, eu quero malhar, eu quero comer ele melhor, né? Eu quero, sei lá, fazer. Mas você não consegue fazer a ação, porque o seu sistema está falho na visão da recompensa. Então a gente precisa trabalhar isso. Vera, Érica, Karina, precisa trabalhar essa questão da recompensa. Como que eu vou me recompensar? O que que eu vou ganhar fazendo isso? Entende, Vera? O que que você vai ganhar organizando esse quarto? Por exemplo, eu tenho uma aluna, o que que ela fez? O quarto estava uma zona, ela falou assim, não, mas eu vou fazer aqui meu ateliê. Essa era a recompensa. Então, ela conseguiu.
destralhar, jogar fora, doar, pintar, organizar, porque a recompensa ela vai ter um lugar para ela fazer o artesanato dela. Isso era a recompensa dela. Então ela tinha um motivo, né? Uma recompensa que fez que mesmo ela sendo uma desorganizada crônica, também tem TDAH, tem autismo suporte 1, mas ela conseguiu tudo isso porque ela vislumbrou uma recompensa e o corpo dela entendeu, caramba, existe uma recompensa. Então ela faz o trio: desejo, ação, recompensa. Aí você precisa entender, sabe, Vera, qual é a minha recompensa? Você já tentou visualizar esse quarto arrumado? Já? Fala para mim como é que ele vai ficar, eu quero ouvir. Todas as técnicas eu já tentei, da visualização, dos 5 minutos, da única coisa, assim, incrível. Mas Você já assim, pensou então que você vai ter que medicar? não, eu não pensei na medicação, não pensei, porque por muito tempo, eu fui tratada com depressão quando era TDAH, então eu acho que eu já tomei muito remédio sem necessidade. Questão da idade também, né? Passei dos 60, faço 63 esse ano. Eu sei que a medicação não tem a mesma aderência de quando você é mais jovem. E assim, mas eu tô pensando nessa questão de registrar, que é uma coisa que realmente eu não faço, que se tem esse efeito, quem sabe, para o cérebro, Sim. registrar as vitórias, porque eu comecei Sim. numa sequência de rotina muito animada, né? Tem coisa Uhum. que eu faço, né? Que é acordar, meditar, e eu Uhum. estava fazendo os exercícios físicos rápidos. Uhum. E aí, de repente, não quis mais. E eu sei que faz diferença não fazer. Então, Sim. talvez se eu comece a registrar, né? Sim. Eu registro num diário, né? O que eu fiz de bom, Ah, onde coloca. eu... Faz o visual, faz a jarra. E aí, Deixa eu quem ver. sabe, fazendo a jarra, é uma ideia que eu nunca fiz, né? Que seja... Eu achava que o registro, como diário, né? Colocar lá um parabéns. Você conseguiu, deixar a pia em ordem. É. Né? Mas tá, quem sabe na jarra eu vejo que vai aumentando e o meu cérebro, não eu, meu cérebro Uhum. identifique. Essa é uma ideia que eu vou implantar, né? De colocando lá, se já conseguir fazer os exercícios. Isso. E uma outra Cons- coisa legal, Vera, de você fazer, por exemplo, uma das minhas alunas, ela faz isso, né? A cada 10 papéis que eu coloco, eu ganho uma massagem. Aí ela vai e faz uma massagem. Ela se dá esse presente, sabe? Então, igual a gente faz com criança, né? Olha, se você tirar nota boa, se você passar de ano, você ganha, sei lá, uma viagem. Então, é assim, o que que você vai se recompensar? Porque hoje, veja bem, hoje, dentro do seu cérebro, as suas ligações, né, de neurônios ligados à organização são todas negativas. A imagem, né? Tudo que é ligado a isso é negativo. Aí o que que o corpo faz? O cérebro, ele expele isso. Ele não quer essa experiência porque é negativa. Então, por mais que você tente, né, você não consegue, porque imagina, o seu cérebro fala, eu não quero esse trem para mim, né? Então, é uma mudança mesmo de hábito, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de ligação neural. A gente está falando aqui de cérebro físico, né? Porque a emoção, ela é derivada da ligação física. Toda emoção que você tem é uma ligação física. Todas. Todas as suas memórias, todos os seus desejos, seus sonhos, seus medos, tudo é apenas neurônios ligados uns com os outros. Então, da mesma forma que você tem esses neurônios aqui que são negativos, você tem que criar ligações positivas.
E essas têm que ser mais fortes do que essas antigas aqui. As antigas já estão muito fortes. Há muito tempo que você tem esse sentimento em relação a ser desorganizada, né? Há muito tempo. Então, você imagina, é uma ligação neural muito forte, tá? Uma ligação muito forte neural. Então, o trabalho vai ser também tamanho grande. No caso da Deolina, é uma pena, mas ela é anja lá na comunidade de vocês. Vou pedir para ela falar da experiência dela, né? Ela consegue, é o que ela fala. Não é fácil. É que todo dia ela faz um pouquinho. Aí agora o que que ela faz? Ela ensina os filhos. Então, uma das recompensas dela é saber que os filhos dela estão aprendendo a se organizar e que eles não vão sofrer tanto quanto ela. Essa é uma recompensa para ela. Meus filhos não vão passar o que eu estou passando, porque eu estou ensinando a eles enquanto eles são jovens, são pequenos. Meu cérebro ainda está muito imberbe, né? Muito novinho. Então, isso é uma recompensa para ela. É descobrir suas recompensas. Eu sei que é difícil, eu estou com 60 também, vou fazer 61 agora. Né? O corpo já quer meio que. Mas nada é impossível. É que a gente precisa mudar a visão. Mudar completamente. Né? Eu tenho que sair disso aqui que eu conheço, que eu não quero, para uma coisa que eu não sei ainda como é, mas que eu vou construir, tá? E é trabalhoso, óbvio, mas é possível. Você só precisa encontrar as suas recompensas, entendeu? Qual vai ser minha recompensa? A cada 10 papéis que eu colocar ali dentro, além de ser lindo, né? Porque eu vou ficar vendo aquele negócio ali colorido e tal, o que que eu vou me presentear? O que que eu vou ganhar com isso? Se você não fizer o sistema de recompensa, você não consegue criar um novo hábito. Não consegue. Porque tem gente que consegue voltar a malhar. Por exemplo, nós temos um amigo que ele é super obeso, 200 quilos. E aí nós convidamos ele para malhar onde a gente malha aqui, né? Eu e meu marido, são 4 alunos por vez e tal. Ele está amando. Mas por quê? Fica todo mundo amigo. Você não vai só malhar. Você vai rir, você vai saber a novidade da vida do fulano, sabe? Não é só o malhar. Existe ali uma amizade entre os quatro pessoas que estão malhando e os professores são maravilhosos, né? Então, malhar é pesado? É cansativo? É. Mas toda vez que eu penso, eu falo, caraca, vou ver como é que a fulana tá, se o filho dela, sabe, se deu tudo certo. Então, você é uma recompensa por si só. É você estar entre pessoas que você gosta, e esse nosso amigo já perdeu 12 quilos em 2 meses, entendeu? Porque ele vislumbrou uma coisa bacana, que é estar entre amigos, né? Que não é malhar sozinho, que não é malhar numa academia com 60 pessoas. Ele fez um círculo de amigos e ali ele consegue fazer a ginástica, entende? Como é que eu vou criar uma recompensa para mim? O que que vai ser bom para mim, né? Quando eu colocar esses papeizinhos ali, o que que eu vou ganhar com isso? Entende? E tem que ter também, Vera, a questão social, tá? Nós somos seres feitos para socialização, tá? Nós humanos somos feitos para socialização, totalmente. Então, você precisa ter um grupo de pessoas, por isso que a comunidade é legal. Porque quando vocês vão lá e vocês falam, gente, eu tô com esse problema, não tô conseguindo. Aí as amigas vão, poxa, eu fiz isso e deu certo. Ah, olha, eu comprei isso daqui e funcionou. Isso é super importante, porque nós somos seres de sociedade. Nós somos seres sociais. Toda vez que você se afasta, é igual a o carvãozinho, vai apagar, tá? Então é procurar estar mais presente mesmo ali na comunidade. Gente, olha, poxa, não estou conseguindo, né? Não sei que recompensa que eu vou me dar. É, tem que ter um trabalho, Vera e Érica e Karina, né, que está aqui ouvindo.
mas não é um caminho sozinha, tá? E não é um caminho que precisa ser doloroso, não é. Pode ser divertido, pode ser comunicativo, mas tem que ser persistente. Sem essa persistência, sem essa repetição, o seu cérebro, ele simplesmente vai ficar do jeito que ele está. Ele não muda, ele não tem por que mudar, né? Ele não vai mudar sozinho, entende? A mudança é através da repetição. E para que haja essa repetição, tem que ter recompensa. É engraçado isso, né? Para nosso cérebro parece uma criança mimada, mas é assim, gente. Por quê? Porque existe, na verdade, né, uma briga de blocos de neurônios, entendeu? Quem é que está mais forte aqui? Quem é que vai mandar na parada aqui? Quando a pessoa tem um trauma, por exemplo, ela está tão presa naquele trauma que ela não consegue sair, porque aquilo é muito forte. Aquilo é muito forte. Ela precisa encontrar uma outra forma de viver que seja muito boa para que ela possa largar aquilo dali. Porque, gente, o cérebro, ele não entende se é bom ou ruim. Ele não sabe se é bom ou ruim, tá? O cérebro ele só entende o seguinte: este caminho é forte, este caminho é fraco. Ele não sabe dizer se isso é gostoso, se é bom ou se é ruim. Fala, Érica. Então, para mim a dificuldade é sempre continuar. Eu até começo, então, por exemplo, eu pego um cômodo, dou ali o meu melhor, mas sempre tem um pedaço onde eu paro. E aí agora ouvindo você falar, me veio que é como não, eu não sei finalizar aquilo ali. Então, quando eu vejo esse obstáculo de como que eu vou organizar isso daqui, não Uhum, tenho ideia, às vezes até procuro, não consigo solucionar, é uhum, onde eu paro e fica. E aquilo uhum, ali eu deixo, vai passando, passa meses, e uhum, aí começo outro cômodo, começo a fazer outra coisa, e aí ali fica parado alguma coisa também. Então, tudo que é aquele do começar, eu até tenho energia, vontade, separo, normalmente eu pego tempo de férias, alguma coisa assim, que eu vou poder focar, sem ter uhum. um outro compromisso em conjunto, aí eu vou super animada, e daqui a pouco eu paro. Sim. Então, é exatamente isso, Érica. Por que que você começa e para? Primeiro, perde o interesse. Segundo, você não tem um plano. Tem que ter plano. Tem que ter plano. Então, como é que a gente faz um plano? Pode ter lista de hábitos, né? Onde você vai riscando e aí você vê, poxa vida, eu fiquei 5 dias sem fazer isso aqui. Por quê? Por que que eu fiquei 5 dias sem fazer isso? O que que aconteceu? Né? Não, vou retornar. Mas o legal é você pensar o seguinte: bom, eu tenho um cômodo, né? Vamos dizer, se eu fosse organizar aqui esse meu escritório, né? Tem armário aqui, tem prateleira, tem gaveta. Bom, durante 2 meses eu vou focar aqui nesse escritório. Nos primeiros 10 dias, eu vou focar desse lado direito. Eu tenho que ser muito específica, gente, porque pensa bem, o cérebro ele é matemático, né? Você precisa dar uma guia para ele. Ele não funciona com as coisas voando, sabe? Não, não é assim que a gente aprende. Não é assim. Você já imaginou se você fosse para uma faculdade, por exemplo, né? E você não anotar, não tivesse tipo assim, gente, vai ter prova daqui a 2 meses, estudem essa matéria. A gente faz o quê? Anota e estuda para fazer aquela prova, não é? Porque o cérebro, ele só funciona se tiver um direcionamento. Se eu falo assim, vou arrumar meu escritório. Pode ser hoje, pode ser em 2016, 26, pode ser em 2030, entendeu? Pode ser um dia inteiro, pode ser. Eu não dei nenhum direcionamento para o meu cérebro. É igual se a professora falasse assim: vai ter um teste. Qual é a matéria? Quando? Não sei. Como é que eu vou estudar se eu não sei quando, nem o que que vai cair? Então, eu tenho que ter meta para tudo, né? O meu cérebro precisa de meta, tá? As pessoas organizadas, elas fazem isso. Elas têm um cérebro que faz meta, tá? Por que que as pessoas
que são desorganizadas crônicas não têm? Muitas vezes não foram ensinadas a fazer isso na infância. Tem um cérebro que já tem aquela dificuldade, né, de fazer o trio. Tem uma dificuldade de absorção da questão dopaminérgica. Então, tem que ajudar esse cérebro, tá? Bom, esse mês, bom, daqui a março e abril, vou dedicar aqui esse escritório. Mas eu não vou só falar assim, vou arrumar aqui. Não, vou arrumar como? Bom, na primeira semana, vou fazer esse lado aqui, papéis. Pronto. Tudo que é papel que tem desse lado aqui, eu vou olhar, vou ver se serve, se não serve. O que serve, vou organizar, o que não serve, vou jogar fora. Ah, mas tem livros também. Bom, então, livros vai ser na semana 2. Na semana 2 eu vou pegar esses livros, vou resolver o que que fica, o que que não fica. Você entende? Você tem que ter um plano de ação. Por que que a Deolinda lá está tendo sucesso? Porque ela tem um plano de ação. Toda semana ela sabe o que que ela vai fazer. Vai dar essa semana, vou pegar isso daqui, vou descartar primeiro, 2 dias descartando, depois eu vou fazer. E ela tem um projeto que não para. Até ela conseguir terminar a casa inteira dela, ela já está comigo já tem um ano, pra vocês verem. Mas ela já conseguiu bastante coisa, né? E aí ela vai aprendendo também a manter. Se eu tiro, eu guardo. Se eu sujo, eu lavo. Se eu tiro, eu guardo. Se eu sujo, eu lavo. E não pode ser uma escolha quando eu quero. Isso tem que virar o quê? Um hábito. Para você, para mim, para todo mundo, tá? Só que o cérebro TDAH ainda tem mais um detalhe, né, gente, que eu adoro falar. O cérebro TDAH, ele é um pouco birrento, né? Um pouco não, bastante. Então, ele é assim, não quero. Ah, esse negócio de ser obrigada a fazer, não quero esse negócio, quero fazer quando eu quiser. E por mais que você não ache que se você é assim, se você parar, você vai falar, é mesmo, eu sou assim. Se eu não quero fazer um negócio, eu não faço. Eu terminei de fazer a comida, a minha pia tem que estar limpa. É o meu combinado comigo, entendeu? Eu não paro para pensar se eu quero ou não. Por isso que eu falo, todo mundo é assim. Não é só quem é neurodivergente, né? Quem tem Todos nós, nosso cérebro tem que ser treinado. Olha, toda vez que você pegar esse copo e beber água, você vai lavar. Você entendeu? E a repetição faz com que isso seja depois automatizado, igual dirigir. E a gente não pensa quando a gente está dirigindo, agora eu vou passar primeiro. Não, é automático. Essa automatização é que é importante para que você mantenha a disciplina da organização. E ela é muito mais dificultosa num cérebro TDAH ou com estresse pós-trauma. Por quê? Porque ela existe um impedimento neurológico e um fortalecimento da negatividade da organização. Aí você está lutando contra duas coisas muito fortes dentro do seu cérebro. Aí você tem que falar o seguinte: poxa, o quanto me custa ser desorganizada? E o quanto eu preciso mudar isso na minha vida? Porque eu vou ter que imbuir muita força, muita dedicação para mudar essa chave dentro do meu cérebro. Porque ele precisa de ajuda, ele precisa da minha ajuda. Eu preciso dar a ele meta, limite, o que eu vou fazer, quando eu vou fazer. Entende? Tem que ser assim, gente, senão não muda. Senão esse caminho neural não nasce. É trabalho. Nossa, tem um negócio tremendo aqui na minha mesa, acho que é no celular. Entende? Vocês estão conseguindo captar o que eu estou falando? Tem alguma dúvida? Sim. É, eu aqui ouvindo, né? Você falou do exercício também. A região que eu moro, quando chega o inverno, chove todos os dias. Então, eu me estimula muito fazer atividade fora, na rua, que eu tenho um caminho aqui perto da minha casa, é bem tranquilo para caminhar. Então, para mim é um momento de prazer, é a minha, sabe? Então, eu amo fazer isso. Fico 1, 2 horas, às vezes, caminhando, e quando chega essa época de chuva, pronto, recalcular a rota. Não vou ter mais esse momento que para mim é um momento de prazer. Sim. Então,
Então, é uma grande dificuldade para mim aí já ir para academia, né? Recalcular essa rota. Então, Uhum, recalcular uma rota para fazer alguma coisa, para substituir, por exemplo, a atividade, né? uhum. Colocar uma outra atividade que não vai me trazer Esse prazer. o prazer é uma grande dificuldade para mim. Sim, Porque eu sim. já tentei e eu sempre é assim, melhorou o tempo, eu vou, não preciso de estímulo nenhum. Saiu, melhorou o tempo, eu já estou indo para a rua, já estou calçando tênis, deixo tudo para depois para fazer isso. Uhum. Mas começou a época de chuva, pronto. Tá, agora vamos pensar o seguinte. O que que te faz gostar tanto de caminhar? Qual que impulso é esse, né? O que que te faz gostar de caminhar na rua, aí perto da sua casa? Então, o momento de estar sozinha, no Ok. silêncio, e o lugar, né? O ambiente, por exemplo, é rua tranquila, é muito. A área, assim, é meio rural, então você escuta o barulho dos passarinhos. É uma coisa bem, assim, que me acalma. Ali Entendi. é um A momento sua muito. recompensa é essa, né? Tá ali com a É, natureza e tal. É, e o que que te impede, o que que você não gosta quando você tem que ir para outro lugar para fazer essa caminhada que não seja esse lugar aí? porque toda vez que eu saio para caminhar e fazer esse tipo de atividade, eu volto tranquila. E quando eu vou para os outros lugares, eu não volto tranquila. Agora vamos entender por quê? Então vamos lá. O que que acontece quando você está no meio de outras pessoas? Principalmente na questão de malhar, de se exercitar. O que que você não gosta? O barulho, já começa pelo barulho, Ok? porque é o momento que eu tenho de silêncio, né? Uhum. Ali sozinha, e daí na academia, por mais que eu esteja sozinha numa esteira, tem o barulho do ambiente em si, o som alto, Uhum. né? Ok. Enfim. E a Tá, aula também, né? Se eu for fazer alguma aula, é, vai ter a mesma coisa. tá. Mas se Então, você eu acho que só para começa pelo. caminhar na esteira, você vai só para caminhar na esteira, por exemplo. E se você colocar um abafador de som, que hoje em dia existe uns especiais até para quem é Sim, autista, né? É um abafador de som. Você vai ficar no silêncio sim, e você vai estar caminhando. Você acha sim. que funcionaria para Eu, você? eu coloco, eu sempre vou, coloco ou pego um audiobook, algum vídeo que seja interessante, Hum. para me estimular a ficar mais tempo. Mas eu não volto leve, eu volto do mesmo jeito. Antes, quando eu vou para a rua, eu volto calma, tranquila. É como se eu tivesse ido para uma sessão de massagem. Então, eu fiz uma atividade, mas eu volto tranquila. E quando eu vou, então, eu não sei, talvez a visão da natureza, eu não sei, que talvez traga alguma coisa para a mente para relaxar. Mas, para mim, é isso: é a visão, a quietude, Hum. né? E aí eu volto, às vezes eu tô irritada, às vezes eu briguei às vezes tive algum problema de família ou problema no trabalho, eu saio, eu volto como se eu tivesse aquilo nem tivesse acontecido. Entendi. Mas vamos pensar, vamos tentar destacar, né? Tirar Sim, é, essa terapia da necessidade física de, né, fazer um exercício se físico. movimentar. Uhum, Tá? A gente porque hoje, gente, a gente já sabe que se você não uhum. malhar, não se movimentar, você vai ter problema, Sim. né? Qualquer pessoa, tá? Porque o exercício Uhum, físico é fundamental para, olha só, hein, para a criação de novos neurônios. uhum, Fundamental. Por isso que paciente de Alzheimer, por exemplo, tem que tem que trabalhar músculo, tá? E por isso que a falta do exercício físico pode levar a doenças mentais na idade avançada. Tanto uhum, Parkinson quanto Alzheimer são muito ligados à falta de exercício físico. uhum, Então a gente tem que pensar o seguinte, Érica, tudo bem que é maravilhoso você caminhar, né? Nossa, é lindo. Mas vamos pensar o seguinte: eu preciso me exercitar mesmo quando eu não posso caminhar na natureza.
Então, se eu preciso me exercitar, porque é muito bom para o meu corpo, porque é muito necessário para que eu tenha uma velhice saudável, como é que eu posso fazer isso da forma mais tranquila para mim? De repente, mudar de academia, de repente eu não vou numa academia, mas eu vou fazer uma yoga, eu vou fazer um pilates, eu vou comprar uma esteira e vou colocar dentro da minha casa. Você precisa encontrar uma forma, tá, de fazer, mesmo que não seja o ideal, tá? Mesmo que não seja o ideal, né? Por quê? Porque você tem que entender que não caminhar vai te causar problemas no futuro. Você entende como é que a gente tem que trabalhar com o nosso cérebro? Olha, cérebro, eu sei que isso aqui não é o ideal. Eu sei, né, que não é caminhando, não tem o passarinho, mas a gente vai ter que fazer, né? É o tal do adultecer o nosso cérebro. Nem tudo que a gente faz a gente gosta. Isso chama-se ser adulto, né? Então, você entendeu? Eu tenho uma necessidade aqui fisiológica, eu não posso fechar os olhos para ela. É muito difícil para mim, porque eu gosto mesmo de caminhar lá na natureza. Mas como é que eu posso convencer o meu cérebro a me deixar fazer esse exercício que é tão necessário para mim? Como é que eu posso convencer ele? O que que eu posso fazer? Eu posso procurar um outro lugar, eu posso botar uma esteira na minha casa, eu posso botar um abafador, eu não preciso ouvir podcast, né? Eu Uhum, posso só botar um abafador e ficar ouvindo nada, entendeu? É, é pensar o seguinte: eu preciso fazer isso e eu preciso encontrar uma forma de fazer, entende? Que é o uhum, caso da Vera, né? Eu preciso organizar esse quarto. Não consigo, porque eu começo e não termino. Como é que eu vou conseguir convencer o meu cérebro a fazer isso, que é tão importante para mim? Qual vai ser o meu plano de ação? Qual vai ser minha meta, né? Porque a gente tem que trabalhar sempre com meta. Qual é a minha meta? Em quanto tempo eu quero esse quarto organizado? O que que realmente está por trás do fato de eu não conseguir finalizar isso aqui? O que que acontece quando eu começo? Gente, vocês podem escrever isso, pode botar, vocês podem fazer mil coisas, pode desenhar. O que que acontece quando eu estou fazendo uma ação e eu paro e não retorno para ela? O que que acontece? É investigador, sabe? É investigar mesmo. Por que que isso me incomoda tanto? Aonde isso me dói? Por que que eu não consigo voltar? Qual o meu sentimento? Aonde dói no meu corpo, né? Aonde que dói em mim? Onde que incomoda no meu corpo quando eu preciso performar essa ação? Porque isso pode estar ligado com emoções da infância, por exemplo, tá? Por exemplo, tem na literatura, né, história de uma moça que sempre que ela ia a determinado lugar, ela sentia uma coisa ruim no peito. Depois ela descobriu que é porque aquilo, através, né, de terapia, aquilo lembrava ela de um trauma da infância. Mesmo que aquilo não fosse a mesma coisa, é uma forma do cérebro que te proteger. Ó, não vai, não faz, porque lembra que aqui não deu certo. E aí você tem que ressignificar isso, né? Não, mas espera aí, isso aqui não é a mesma coisa. Deixa eu trazer isso para minha parte aqui. Vou tirar do emocional, vou trazer para o meu racional e eu vou mostrar para o meu cérebro que isso aqui não tem a ver com isso aqui. Entende? É tudo conversa dentro de você, aqui, tá? É trazer tudo para cá, sabendo que memória, sentimento, recordação, dor, raiva, tudo é apenas caminho neural. Células que estão juntas formando aquela memória ou aquele aprendizado, tá? Não tenho como acabar com isso aqui. Isso aqui já existe.
mas eu tenho como criar um sistema opositor que seja mais forte. Entende? Que é o que a Deolinda, no caso, está fazendo. Ela sempre foi desorganizada. Ela tem um problema de desorganização grave, mas ela encontrou uma forma de controlar isso e de conviver com isso, formando recompensas. Ela se recompensa. Então, o cérebro dela fala assim: é, isso aqui não é tão ruim, né? Porque eu vou ganhar isso aqui. Então, é isso, gente. É o nosso sistema de recompensa que manda na gente. Ah, Dada, mas por que que as pessoas repetem padrões, por exemplo, tóxicos? Porque o sistema de recompensa, gente, a recompensa nem sempre é boa, tá? A recompensa pode ser ruim, a recompensa pode ser uma dor, pode ser uma tristeza. Já viu que tem pessoas que têm uma tristeza eterna? O sistema de recompensa dela é esse. É o que ela conhece, é o que é fácil para ela. O sistema de recompensa dela é a tristeza. Então, mas eu não quero mais esse sistema de recompensa. Então, eu tenho que criar um novo, tá? Então, essa aula foi para vocês começarem a entender, gente. Vocês vão lá na comunidade, tira as dúvidas, tá lá. Eu posso trazer mais, né, nas próximas aulas, aprofundar mais esse assunto com vocês. Mas é basicamente isso. É o que eu sempre falo. O que que eu quero? O que que eu quero? Para quando eu quero? Como eu quero e por que que eu quero? A gente precisa responder essas 4 perguntas. O que que eu quero? Por quê? Para quando e como? Se você conseguir responder essas 4 perguntas para todas as questões da sua vida, você vai conseguir resolver. É fácil? Não é. O que que eu quero? Gente, 99,9% da população mundial não sabe o que quer. Você sabe o que os outros quiseram para você, né? Bom, eu fui criada para ser uma médica, eu fui criada para ser uma dentista, né? Eu fui criada para ser uma pessoa que não reclama de nada. Eu fui criada para ser uma pessoa infeliz. Você sabe o que fizeram de você, mas aquela pessoa que você era antes de ser domesticada, você não sabe. Você perdeu o contato com essa pessoa, está desconectada dela, tá? Então, por isso que a gente fica assim na vida, né? Poxa, nada, não gosto de nada, eu quero, não consigo. Por quê? Eu nem sei quem sou eu. O que que eu gosto? Não sei o que que eu gosto. Qual é o meu sonho? Não sei. Gente, eu fui essa pessoa. Meu marido perguntou, Gata, qual é o seu sonho? Eu falei, sonho? Não sei. Sei lá, tô criando meus filhos aqui, vivendo. Não, não era nada daquilo. Sabe, eu tive que descobrir quem eu era e o que que eu queria. E doeu pra caramba, e foi difícil pra caramba, mas é muito recompensador. Então, quero que vocês respondam isso. Quem sou eu? O que que eu quero? O que que eu quero? Qual é o meu desejo? Qual é o meu desejo? Qual é o meu maior desejo? Essa vai ser a pergunta mais difícil da vida de vocês. Mais difícil, mais difícil. O que que eu quero? Porque a gente não sabe. A gente só sabe o que o outro quer pra gente, porque a nossa domesticação começou lá na hora que a gente saiu da barriga da mamãe, tá? Então, o que que eu quero para minha vida? Tem gente que quando descobre isso, muda completamente. Eu conheço um engenheiro lá do Rio de Janeiro, que é riquíssimo, o cara ganha muito dinheiro, começou a ficar doente, doente. Um dia ele falou assim: caramba, pediu demissão, viajou durante um ano, voltou, virou professor de yoga. Feliz da vida até hoje. É um super professor de yoga, faz um monte de retiro aqui na Serra. Aí eu perguntei para ele, mas fulano? Ele falou assim, eu sou a pessoa mais feliz que eu conheço. Quando que você ia imaginar que aquele cara, um alto executivo, né, engenheiro, riquíssimo, ia trocar tudo aquilo para ensinar as pessoas a fazer yoga? Ele descobriu o que ele queria, mas ele teve que fazer uma jornada
de um ano longe de tudo e de todos para tentar se reconhecer. Claro que nem todo mundo precisa fazer isso, e nem todo mundo pode fazer isso. Mas o que eu quero dizer, gente, é que isso daí, esses caminhos que você tem neurais hoje, não foram formados por você. Foram formados pelas pessoas que te criaram, pelos professores, seus pais, tios, parentes. Eles é que criaram essas informações. Resta saber se você quer viver o resto da vida com essas informações ou se você quer criar novas informações. Nós não somos prisioneiros do nosso cérebro. Ele é maleável, ele é plástico. Você pode mudar o que você quiser. Combinado? Vera, o que que você acha? Eu acho que o cérebro é muito exigente. É Eu verdade. acho, não acho que é fácil, Não né? é. Eu acho. Lidar, mudar. Eu acho que quando se tem 30 anos, dói menos. Não pensa assim, Vera. Tô tentando, mas é que o fato é isso que se apresenta, sabe? Uhum. Então, que para alguns é tão leve fazer, para mim é complicado. Mas assim, é, Mas você vai conseguir. o prejuízo de décadas de um Sim, diagnóstico sim, tardio, né? sim. Quando eu estava pensando assim, qual que é o meu maior sonho? Meu maior sonho é resolver esses prejuízos de décadas. Então, você não vai voltar ao passado. Você não vai resolver os prejuízos, mas você pode desenhar a sua vida daqui para frente. E isso eu estou falando como neurocientista. Eu não estou falando de espiritualidade, que eu também sou espiritualizada, mas eu estou falando para você de ciência. Você pode literalmente desenhar o que você quiser. O que você quiser. Porque você tem uma coisa chamada neuroplasticidade. Entende? Quando a gente entende isso, é tão libertador que você fala, nossa, é por isso que tem gente que muda a vida. Já viu uma pessoa com câncer? Quando ela tem uma segunda chance, ela muda a vida dela inteirinha quando ela sai do problema. Porque ela chega lá no fim do túnel, né? Lá no fim do buraco, e ela não tem mais nada a perder. E quando ela volta quem ela quer ser. Ela muda tudo, tudo, tudo. Então, e isso, inclusive, é uma das coisas que a gente estuda, né? O fato da proximidade da morte um grande momento de modificação de neuroplasticidade no cérebro. É interessante isso, né? Claro que eu não estou desejando isso para nada nem ninguém, tá, gente? Eu nem precisei chegar nisso também. Mas o que eu estou querendo dizer para você, Vera, é que esse peso que você tem, olhar para trás não vai trazer nada para você. É como se você pegasse assim, esse post-it agora limpinho e falasse assim: bom, tudo bem, não tenho como resolver isso aqui. Passou. Mas o que que eu quero a partir de agora? Como que eu quero viver? O que que eu quero sentir? Como é que eu quero acordar? O que que eu quero viver? Qual é a experiência que eu quero ter? Coloca isso no papel e vai fazer a sua vida, a vida que você quer. Foi assim que eu fui, escrevi livro, fui me apresentar cantei em Nova York. Quando que eu podia imaginar nisso, gente? Eu só vivia como uma dona de casa, mãe dos meus filhos. De repente eu estava escrevendo, participando de feiras literárias, ganhei prêmio, fui para Nova York, cantei, compus música. Quando que eu ia pensar que eu tinha condição de fazer isso? Mas foi no momento que eu falei, não, eu quero ser feliz, então eu vou fazer o que eu quero. E aí você atrai, entende? Eu tô falando pra você porque eu fui assim, tá? Essa pessoa, né? Que, ai, não, só tem isso aqui pra mim na vida. Gente, hoje eu sou neurocientista, eu trabalho com desorganização crônica, eu escrevo livro. De onde vem isso? De dentro de mim, porque eu criei isso. Eu quis isso pra mim. Vera, tô com 61 anos. O, o meu passado todinho, né? Que eu podia dizer assim, nossa vida, podia ter vivido isso com 20 anos, com 25 anos. Mas não vivi, caçamba, entendeu? Tô vivendo agora. O que que você quer?
Começa com essa pergunta, gente. O que que você realmente quer, tá? Quando eu me fiz essa pergunta, aí depois de muito tempo, veio para mim, puxa, eu quero trabalhar com minhas mãos e a minha mente. Pronto. Música, literatura, trabalhar com vocês, estudar, que eu amo. Abrir um leque gigantesco só com essa resolução que eu fiz na minha vida. Entendeu? Então é saber aonde está, né? O que que te toca, o que que te faz feliz, o que que te vai desabrochar, porque todo mundo é perfeito quando nasce, tá? Então, assim, não pensa. Se você pensar no passado, você está fazendo o quê? Reforçando os seus caminhos neurais. E a gente não quer isso, a gente quer criar novos. Quais são os novos? Quais são os meus caminhos que eu vou fazer a partir de agora, desse dia, desse momento, tá? Tamo Tá. junto. Érica, e você? Tá bem? Vamos? Sim, o que eu entendi aqui é que eu preciso procurar a recompensa, né? Eu tô querendo juntar tudo junto, encontrar prazer no fazer e nem sempre eu vou ter. E aí eu preciso separar o fazer e o que que eu vou ter depois. Esse é o plano. Aí, você tem que saber qual é a recompensa. A recompensa para mim hoje é viver a vida que eu desenhei. Eu desenhei a vida que eu tenho hoje. Desenhei, literalmente, energeticamente. Eu trouxe, eu puxei para mim a vida que era totalmente, nunca na minha vida eu ia pensar, mas eu desenhei do jeito que eu queria. E você pode, todo mundo pode, tá? Porque lembra que eu falei? Neuroplasticidade. Você faz aqui, aparece aqui. Faz aqui, aparece aqui. É literalmente isso, tá? Então, o que que você quer? Nossa, eu quero fazer um exercício físico que me traga prazer. Você vai procurar, vai fazer research, né? Vai, poxa vida, eu vou tentar aqui, vou tentar aqui, vou tentar aqui, mas eu quero ser feliz fazendo isso. Não tem só esse jeito aqui de fazer que vai me fazer feliz. Você precisa abrir, né? Bom, eu não posso ter isso, mas eu posso ter isso, 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 isso. É isso. É abrir o leque, tá? De opções. Karina, depois você pode falar lá no grupo, né? A Karina não conseguiu entrar. Quer dizer, conseguiu entrar. Ela disse que queria organizar a cozinha. Karina, é isso, tá? É começar. Porque hoje você acha que você quer organizar a sua cozinha. Mas quando você começar a responder essa. Eu amei, amei, Dada. É? Na hora que você falou, porque o que que acontece? Eu faço assim, tudo errado. Eu faço, eu quero organizar minha cozinha. Domingo eu fiquei das 7 da manhã às 5 horas da tarde no armário embaixo da cozinha e querendo arrumar tudo para ontem, né? A hora que você falou 2 meses, me deu até uma agonia assim por dentro. Eu falei, meu Deus, aí eu falei, eu me matando, querendo que 8 horas da noite estivesse tudo perfeito. É o bendito perfeccionismo. Amei, amei. E a recompensa, que eu nunca dou, né? Isso, Nunca dou a recompensa. isso. Agora foi muito, muito bom. Te agradeço muito, Imagina. porque vou parar de me penalizar. Isso. Vou parar de me judiar, Tem porque que ser é a gente se gostoso, né? judiando, né? Tem que ser gostoso. É Karina, imagina perder um dia esse inteiro. prazo, tipo, não, tem que terminar. Não, não tem que É, a terminar. minha filha falava, mãe, a gente não vai passear? Eu falava, hoje não, Pode. hoje não, você não está vendo a situação, a Marte, né? A Aham, Marte. isso aí. A síndrome da reclamação, né? Tipo, não, você não está vendo. Hum, Ai, mas joia, viu? Obrigada, obrigada Aos mesmo. pouquinhos, tá, Eu vou Karina? de leve, E e tem que vou fazer um fazer um registro. pote bem bonito. Ih, quero ver a foto desses Vou potes fazer. lá, lá na comunidade. Quero ver a foto, Sim, hein? obrigada, Tá bom, beijo. querida. Um beijo enorme. Vanessa chegou agora, Vanessa. Aí você assiste a aula, tá?
E depois você coloca lá no grupo, né? O que que você achou, o que que você está precisando, tá bom, querida? Meus amores, é isso. Eu amei nosso primeiro encontro. Nosso segundo encontro, depois eu vou pegar alguns temas e vocês vão votar, tá bom? Para a gente ter nossa segunda conversa. Isso aqui vai ficar gravado, fica lá na comunidade, a hora que vocês quiserem rever, tirar uma dúvida, o que que a Dadá falou mesmo daquilo, volta lá, tá bom? Tchau, meus amores. Tchau.